Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 9, verso 44. A dinastia de Anshuman. Mabalipi matir mahyam madharme ramate kvachit napashyamuttamashlokat anyat kinchana vastuaham. Não, Bale na infância, Api, na verdade, Matihi, atração, Mahyam, minha, Adharme, a princípios irreligiosos, Ramate, desfruta de, Quachit, em tempo algum, Na, nem, Apasham, vi, Uttamashlokat, do que a personalidade de Deus, Anyat, nenhuma outra coisa, Kinchana, nada, Vastu, substância, Aham, eu. A tradução é a seguinte: nem mesmo na minha infância jamais me senti atraído pelas ninharias ou princípios irreligiosos. Nunca conseguia encontrar algo mais substancial do que a suprema personalidade de Deus. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Maharaj Katwanga exibe um exemplo típico de uma pessoa consciente de Krishna. A pessoa consciente de Krishna vê que apenas a suprema personalidade de Deus é importante, porque ela não aceita que algo dentro deste mundo material esteja desvinculado do Senhor Supremo. Como se afirma no Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 8.274, Stvaravara Jagama Dekhe Nadeke Tara Murti Sarvatra Haya Nidya Istadeva Spurti. Por certo que o Mahabhagavata, o devoto avançado, vê todas as coisas, móveis e imóveis, se bem que não veja exatamente suas formas. Ao invés disto, em toda parte, ele imediatamente manifesta a forma do Senhor Supremo. Embora esteja dentro do mundo material, o devoto não tem ligação com ele. Nirbhanda Krishna Sambandhe. Ele aceita este mundo material em função de sua relação com a suprema personalidade de Deus. Talvez o devoto ocupe-se em ganhar dinheiro, mas esse dinheiro ele usa para propagar o movimento da consciência de Krishna, construindo grandes templos e estabelecendo adoração à suprema personalidade de Deus. Katwanga Maharaj, portanto, não era um materialista. O materialista, em busca do gozo dos sentidos, vive apegado à esposa, filhos, lar, propriedade e muitas outras coisas. Porém, como se afirma acima, Katwanga Maharaj não estava apegado a nada disso. Tampouco podia ele pensar na existência de algo que não estivesse inserido no propósito do Senhor Supremo. Ishavasya Nidam Sarvam. Tudo está relacionado com a suprema personalidade de Deus. Evidentemente, essa consciência não é para pessoas ordinárias. Porém, se alguém adota o caminho do serviço devocional, como prescrito pelo néctar da devoção, ele pode ser treinado nesta consciência e alcançar a compreensão perfeita. Para a pessoa consciente de Krishna, tudo o que não se relaciona a Krishna é insípido. Nem mesmo na minha infância, jamais me senti atraído pelas ninharias ou princípios irreligiosos. Nunca consegui encontrar algo mais substancial do que a suprema personalidade de Deus. Palavras do rei Katwanga. Katwanga Maharaj é muito famoso, inclusive no Srimad Bhagavatam, no Bhagavad Gita ele é citado como exemplo de renúncia. Ele foi inquirido, ofereceram a ele
o que ele quisesse desfrutar, e ele perguntou quanto tempo ele tinha. Então disseram que ele tinha pouquíssimo tempo de vida. Então ele renunciou a tudo, se absorveu em pensar em Krishna. Essa história está sendo contada aqui agora, vamos acompanhar por alguns dias. Já começou a contar a história e vamos acompanhar. Mas esse verso especificamente tem um tema, e é esse o tema que Prabhupada exalta no seu significado. O exemplo típico de uma pessoa consciente de Krishna, que não se sente atraída pelo mundo material. Ela cumpre com os seus deveres prescritos. Ela entende a sua posição dentro desse mundo e cumpre com os seus deveres, mas ela não se sente atraída pelas coisas do mundo. Ela sabe bem que tudo é temporário, que ela está usando a potência de Krishna e que tudo pertence a Krishna, portanto ela vai oferecer a Krishna. Então ela vive uma experiência constante de Mahaprasada. Ela sabe que tudo que ela tem vem de Krishna. Ela até pode, como o Prabhupada diz, lidar com dinheiro, buscar por dinheiro, obter dinheiro, mas o que ela vai fazer com esse dinheiro? Ela vai desenvolver a sua própria consciência de Krishna e favorecer que outras pessoas desenvolvam a consciência de Krishna. Como podemos visitar Vrindavana e visitar Mayapur, Jagannatha Puri sem dinheiro? Não é? Prabhupada disse que não é o dinheiro que nos leva, mas nós sabemos que precisa de algum dinheiro para negociar a passagem. Então, nós precisamos ter alguma ocupação rentável dentro de uma sociedade organizada com dinheiro. Não tem escambo, troca de produtos que a pessoa faz em sua própria casa, mesmo porque as pessoas moram num apartamento pequeníssimo que não dá para produzir nada, só lixo. Podem observar, todo dia tem que limpar. Todo dia tem que limpar. Que coisa estranha, né? Mas a gente produz lixo o tempo inteiro. Subprodutos do nosso corpo, o ar que a gente respira vem cheio de poeira, e a poeira se localiza no chão, nos móveis, sobre os livros, e a gente tem sempre que ter um paninho para limpar, né? Espanador para espanar. Então, Katwanga Maharaj é o exemplo de uma pessoa consciente de Krishna, e ele, como Narada Muni, descreve que nem em sua infância ele se sentiu atraído por ninharias. Os devotos que têm filhos sempre ficam muito contentes quando seus filhos desenvolvem interesse por Prabhupada, pelas deidades, e muitos desenvolvem mesmo. E querem brincar com Krishna, com Jagannatha, tem as formas de Jagannatha para brincar. Prabhupada quis fazer um Ratha Yatra. Quando era criança, o pai dele organizou para fazer um Ratha Yatra infantil para Prabhupada. Os devotos também fazem isso. E os filhos dos devotos se sentem muito atraídos. Tem alguns que aprendem a tocar mridanga muito cedinho, às vezes a mridanga é maior do que eles. E um exemplo disso que eu vivi, que eu conheço, é o Pralada, filho de Jairamai e mãe Amarabara. Ele era bem pequenininho assim, e a mridanga não cresce, né? Então ele tocava aqui mesmo, nessa sala, tocava. E tem uma foto dele num Harinama, em Caruaru, perto do Banco do Brasil, hoje é um ponto de ônibus, antes não era, tinha um painel artístico na parede do Banco do Brasil, feito de azulejos, e ali a gente fazia Harinama, era um lugar de encontro, tinha pouco movimento aquela praça, hoje é ponto de ônibus e carro para todo lado, e ele está no Harinama ali, tocando a mridanga. É bem legal isso. E então os pais observam o interesse dos filhos, e eles às vezes chegam colhendo flores
colhendo flores para Prabhupada, para o Guru Puja, todos bem bonitos, bem vestidos, de tílaka, às vezes com roupa também, roupa indiana, né? Assim, como os bengalis usam. Então, Prabhupada nos deu a oportunidade de ver a sociedade se organizar, mas em torno de quê? Do dever prescrito. Então, a pessoa pode ser grihasta, pode ser brahmachari, renunciado, vanaprastha, sannyasi, ela deve se ocupar em cantar Hare Krishna. Então, os poetas cantam grihetako, vanetako, sada hari boledako. Seja você um grihasta, seja você um renunciado interessado pelas coisas da floresta, vanetako, coisas da floresta que renúncia mesmo, ocupe-se simplesmente em cantar os santos nomes de Hari. Então, Prabhupada explica aqui a pessoa consciente de Krishna e em seguida ele vai dizer também que, embora dentro do mundo material o devoto não tem ligação com ele. Então esse é o segredo do cumprimento do dever, uma coisa muito trabalhada por Krishna na Bhagavad Gita, do capítulo 1 ao 6, o tema é exatamente esse: não se apegar ao fruto do próprio trabalho. E é isso que nos faz apegar a esse mundo material. Ficamos muito apegados ao mundo material porque começamos a ver que cada ação corresponde a uma reação. Então, começamos a trabalhar para produzir a prosperidade material. E tudo, a melhoria de todas as qualidades da vida, para ter no final uma excelente qualidade de vida. Isso é bem contemplado nos Vedas. Os Vedas às vezes nos confundem, porque, como o próprio Krishna adverte Arjuna, dizendo que os Vedas tratam especificamente dos 3 modos da natureza material. Por quê? Porque os 3 modos da natureza material são as forças que nos impulsionam a interagir com o mundo material. Então, um devoto que não tem ligação com o mundo material, como está descrito aqui, ele trabalha favoravelmente com as 3 forças que regem a natureza material: bondade, paixão e ignorância. Ele aproveita a bondade e ele organiza a sua vida para entrar em contato com a filosofia da consciência de Krishna e iluminar a sua inteligência, dar elementos para a sua mente criativa elaborar projetos, porque ele entra em contato com a filosofia da consciência de Krishna, com o Shastra. Ele também entra em contato com os devotos. Os devotos têm sempre muitos planos para desenvolver a consciência de Krishna. Por quê? Porque eles estão associados numa sociedade criada por Prabhupada para promover a divulgação do cantar dos santos nomes. E por quê? Mais uma vez, porque o Senhor Chaitanya Mahaprabhu introduziu este processo de cantar os santos nomes neste mundo material, na era específica de Kali, para que as almas condicionadas tenham a oportunidade de deixarem de ser condicionadas, de voltarem ao lar, de volta ao Supremo. Essa é a ideia de Chaitanya Mahaprabhu, é a ideia de Prabhupada, de que todos devem ter a chance de se ocuparem com a consciência de Krishna. Aí o que fazemos? Abrimos as nossas portas dos nossos templos, das nossas casas na congregação. Às vezes você vê uma pessoa que nem tem um apartamento tão grande assim. No Rio tem um casal bem famoso, Sundarang e Júlio Deva. O marido dela é Júlio e já apelidaram ele de Júlio Deva. E ele é muito favorável. Então eles estão sempre conectados com tudo. Talvez até ela esteja aí nessa live, porque ela já esteve em lives aqui, em aulas assim transmitidas.
virtualmente aqui, porque ela está em todas, acompanha todo mundo. Ela, não sei como ela consegue, mas ela faz. Então eu estava no Rio e eles têm uma reunião periódica no apartamento dela e convidaram. E eu fui. O apartamento estava apinhado de gente. Apinhado. O marido, à medida que as pessoas iam saindo, o marido se levantou e ia para trás, para trás, para trás, para trás. No fim, ele já estava lá na cozinha. E o apartamento apinhado de gente. Gente por todo lado, assim. E todo mundo cantando e fazendo barulho, né? Cantando, fazendo barulho. Então, os devotos abrem as portas de suas casas, abrem as portas dos seus templos, abrem as portas de seus corações para acolher as pessoas. Com muita dedicação, eles olham para as pessoas, vendo a alma espiritual no corpo daquelas pessoas e pensam, essas almas espirituais merecem a oportunidade de servir a Krishna. E eu é que tenho que dar essa oportunidade para essas que estão aqui no meu meio ambiente. Jivera Swarupahaya Krishna Nityadas. Porque como almas espirituais divas, eles são eternamente servos de Krishna, que se ocupam como servos. E a ocupação como servos é servir. E como se pode servir na era de Kali? Cantando e divulgando o cantar do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Então é muito interessante aqui na história de Katuanga, este verso específico, quando ele faz o depoimento da sua própria vida pessoal. Ele é filosófico, não é somente biográfico. Esse verso especificamente ele está apresentando um aspecto biográfico, um aspecto da sua própria vida, para exemplificar por que ele não estava interessado nas coisas desse mundo. Porém, dizendo que já trazia isso de tradição, desde criancinha. Mas, às vezes, a gente dá exemplos próprios da própria vida, exemplos biográficos, pela experiência que adquirimos nesse mundo, e às vezes porque isso ajuda as pessoas a se sentirem identificadas com a situação de quem está pregando, que a pessoa que está apresentando a filosofia da consciência de Krishna não pareça alguém tão distante da realidade que eles se encontram. Por isso eles dão algum exemplo pessoal, particular. Mas Katuanga Maharaj, que está dando esse exemplo agora, biográfico, ele é bem filosófico. Ele é um devoto consciente de Krishna que compreende a sua posição em relação a Krishna e compreende a sua posição em relação ao mundo que é manifestação temporária externa da energia suprema de Deus. Então, compreendendo isso, ele se posiciona corretamente. Katuanga Maharaj é essa pessoa, e Prabhupada aqui cita o Chaitanya Charitamrita e outras escrituras, outros versos, outros livros, menciona alguma coisa, inclusive o Sri Ishopanishad, que vai falar da cota, Ishavasya Midam Sarvam, Prabhupada citou aqui. Tudo está relacionado com Isha, ou com Ishvara, a pessoa suprema. E tudo vem dele, ele é a causa original de tudo. Então, todos podem ter uma cota dentro desse mundo, uma cota de roupa, uma cota de comida, uma cota de saúde, uma cota de habilidades, talentos dentro desse mundo. E todas as suas roupas, comida, dinheiro, talentos, vocações, tudo deve ser utilizado para a satisfação de Ishvara, da pessoa suprema. E assim nós vamos conseguir nos harmonizar e viver um dia após o outro, com toda essa consciência. É uma experiência muito positiva de viver o presente, um dia após o outro, sempre lembrando da sua posição como servos eternos de Krishna. Esse é um tema aqui apresentado no texto por
por Katwanga Maharaj, como dando um exemplo pessoal da sua vida, e como o Prabhupada explica, dizendo que ele está aqui dando exemplo de um devoto consciente de Krishna. E depois o Prabhupada vai explicando tudo isso, sempre lembrando que a vida de um devoto deve ser para a satisfação da suprema personalidade de Deus, Shri Krishna Bhagavan. Muito obrigado pela atenção de todos. Se tiverem alguma pergunta ou comentário. Estamos em mutirão aqui, não é verdade? Estamos em mutirão e preparando para o Janmashtami. Eu fiquei 2, 3 dias fora e já vi a mudança, mesmo tendo chegado já no finzinho da tarde, vi a mudança do cenário, o panorama e tudo roçadinho, tudo bonitinho, rastelado, né? Bem bacana, muito legal. Vamos fazer um grande festival íntimo, apesar de grande, vamos receber devotos, muitos devotos de muitos lugares aqui. E depois em Radhastami vamos receber também muitos convidados, devotos que vêm de muitos lugares e muitos outros amigos que vêm. Vamos ter um retiro em Radhastami muito importante. O Festival de Janmashtami vai reunir muitos devotos antigos que vêm para encontrar com o Prabhu Vichitra, devotos que já foram líderes aqui, diretores. Rajadama só teve um presidente, que foi Prabhu Jagat Vichitra, na época antiga. Todos os outros eram sempre diretores. E eles dirigiam por algum tempo a comunidade. Muitos deles vão vir agora ter a oportunidade de nos visitar e vamos receber eles com suas famílias e tudo. Vai ter também um kirtan, né, de longa duração, aí não sei como é que se chama atualmente, mas vai ter um kirtan aí, a turma vem a turma do kirtan viajeiro, vai chegar também, vai ser muito legal ter toda essa oportunidade espiritual, podemos nos absorver e receber os nossos convidados servindo-os, é a nossa oportunidade de servi-los. E depois desmaiar de cansado por um dia inteiro, assim, sem ver a luz do sol. Muito obrigado mesmo, todas as glórias Srila Prabhupada.